Realização Pacto pela Educação, Propaz. Você tem escolha, você tem cultura. Olá, boa noite, galera! Boa noite! Gostei hoje. Começa agora o Propaz Enem. Hoje teremos aula de literatura, física e língua portuguesa. Para você que está aqui conosco no estúdio, pode fazer perguntas diretamente para o professor. E quem está em casa também pode participar. Tire suas dúvidas no Facebook/Propaz Enem. Vamos assistir agora a aula do professor Marco Antônio Silva, de literatura. Professor, boa aula! Olá, tudo bom? Bom, para nós começarmos, foi falado de literatura, né? E o que será, qual a importância da literatura no vestibular do Enem, né? Bom, literatura é essencial para a nossa vida. Tudo que nós lemos, tudo que nós vivemos, nos expressamos, precisamos da literatura, tá? E para a gente começar a nossa aula, a gente vai falar sobre texto literário. Por que texto literário? Porque na competência 5 do Enem, texto literário ele é muito citado, tá? Vamos ver aqui na tela. A competência 5 do Enem visa analisar, interpretar, aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos e seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Para trabalhar com essa competência, nós temos aí as habilidades. Quais são as habilidades? Habilidade número 15, que diz o seguinte: estabelecer relações entre texto literário, olha aí, e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Na habilidade 16, nós temos aí relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimento da construção do texto literário. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis, permanentes no patrimônio literário. Então veja que literário e texto literário é uma citação que aparece tanto na competência como nas habilidades. Aí vem a pergunta: o que é texto literário? O que é? O que é texto literário? Bom, para você que tem dúvida, para você que tem ainda algumas situações de dúvidas na hora de realizar alguma questão que envolve essa palavra, esse conteúdo, vai aqui uma dica, olha só. Toda vez que você pegar na prova do Enem e perceber que há um texto que foca mais a expressão, ou seja, os sentimentos, tudo aquilo que é colocado com as emoções, não preocupado com o conteúdo, ou seja, com a informação, a gente pode dizer que é um texto literário. Uma outra opção é perceber que no texto a linguagem ela é conotativa, ou seja, para ele estabelecer essa relação de expressividade, ele precisa usar as figuras de linguagem. E, claro, carregadas de emoção, carregadas de recursos plurissignificativos. E, é claro, para exemplificar aí, eu chamei um cara que eu acho que ninguém conhece, né? Um cara muito conhecido, ou não conhece? Conhece um cara chamado Carlos Drummond de Andrade? Vocês conhecem? Sim. Eu separei aqui um texto muito bacana dele, que fala sobre ausência. Olha o que ele fala. Ausência. Por muito tempo, achei que a ausência é falta. E lastimava, ignorante, a falta. Hoje, não a lastimo. Não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Se a gente for perceber o texto do Drummond, ele é carregado de expressividade. E ele faz aqui uma chamada para a ausência, como se a ausência existisse, estivesse dialogando com ele, participando da vida dele. Esse texto, como ele é carregado de expressão, nós podemos dizer que ele é um texto, o quê? Literário, tá? Bom, mas aí vem a dúvida, professor, se há textos literários, o que é um texto não literário? Ele é justamente o contrário. Quando você percebe que o texto ele enfoca mais a informação do que a expressão, quando ele usa a linguagem real
né, que nós chamamos de literal, usa a linguagem denotativa, a gente percebe que aí já não estamos mais falando de um texto literário, e sim um texto não literário. E qual é o exemplo que a gente pode dar? Aqui, olha, Portal Cultura. Né? Se nós observarmos aqui, nós temos o site. E aqui, claro, quando você lê as informações, principalmente nos verbos que dão uma ordem, ó, assista, ouça, né? Quando você vê essas informações, alguém fica emocionado? Olha aí, assista, ouça. Você pode se emocionar depois que começar a assistir o programa, ou a música, ou o show. Mas como ele está focado na informação, a gente pode dizer que ele é um texto que não literário, tá? Bom, mas só isso basta? Não. Associado a essas informações, a gente precisa também conhecer um pouco dos gêneros literários. Mas por quê? Porque os gêneros literários estão associados aí ao texto literário. E aí é claro que a gente não pode deixar de mencionar Aristóteles, que articulou aqui essa estrutura. Veja aqui na tela. Os gêneros são três, que nós chamamos de clássicos. Nós temos o gênero épico, com uma epopeia, narrativas feitas em verso, geralmente narrando feitos grandiosos de um herói. Nós conhecemos muito quem? Luís de Vaz de Camões, né? Mas também a gente pode perceber esse gênero épico lá no romantismo, em Castro Alves e Navio Negreiro. Depois, gênero dramático, quando nós percebemos que o texto ele permite encenações aonde os personagens dão vida a esse texto. E o último, o gênero lírico, que aí, pelo próprio nome lírico, né, que na época que era usada a lira para cantar, a gente percebe que ele tem que estar carregado do quê? De emoções. Mas, professor, é só isso? Não. Olha aqui. Quando a gente fala de Enem, é claro que na competência 5 e as habilidades, a gente percebe o quê? Que ele sempre faz referência ao texto literário, ao processo de construção desse texto. E aí o que a gente percebe? Que nesse processo de construção, esses autores, esses poetas, esses escritores, eles estão vinculados a alguma escola literária. Então, a gente não pode dizer que durante a preparação para o Enem, você não precise estudar literatura. Ah, não precisa estudar literatura. Precisa, porque precisa conhecer as escolas literárias. Cada escola literária, tipo quinhentismo, lá na Carta de Caminha, barroco, nos textos de Gregório de Matos Guerra, no arcadismo, romantismo, cada um imprimiu as suas emoções de acordo com um contexto histórico. Então, quando você conhece a escola literária, conhece o contexto histórico e conhece o processo de produção, quando aparece um texto na prova do Enem e você identifica que ele é um texto literário, o que é que se percebe? Uma maior facilidade para interpretar e acertar as questões do Enem, tá? Bom, aqui vai uma dica. Todas as questões do Enem, quando nós pegamos para fazer e resolvê-la, elas sempre partem de um texto base. Todos os textos base vão estar dando informações. Aonde? No enunciado. E quando a gente chega nas alternativas, fica mais fácil para resolvê-las, tá? Bom, o que é preciso a gente saber na hora de estar resolvendo essas questões? Verificar a habilidade que é cobrada, a situação, o problema, porque, como eu falei, esses autores eles vão retratar um contexto e nesse contexto há um problema e isso vai aparecer no enunciado e, é claro, ele precisa ser contextualizado, tá? Bom, mas aí vem a pergunta, né? Como é que a gente vai resolver isso na prática mesmo, tá? Bom, eu selecionei aqui uma questão, a questão 111 da prova do Enem de 2014, né? E aqui, quando você olha para esse texto, a primeira coisa que nós percebemos o quê? É a estrutura. Ele está no formato de um soneto, não está? Está. E aí a gente percebe o que mais aqui? Ó, professor, ele é um texto literário só porque ele está em soneto? Não. Poderia estar em prosa, também seria um texto literário. Mas precisa também estar atento à principal dica, o autor do texto. Quem é o autor desse texto? Gregório de Matos Guerra. Quando a gente olha para o autor, automaticamente a gente lembra de quem? Barroco, né? E todo o contexto histórico que produziu essa produção do texto literário. A
gente vai ler esse texto aqui, olha só. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção um dia. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido, ó dia, que por Deus foi redimido. Ergo-vos sois, Senhor, Deus da Bahia. Opa, professor, peraí, ele está falando de Bahia, ou ele estava falando lá do faraó, como é que ele mudou? Claro, ele está aqui retratando o contexto dele. E nós conhecemos a obra do Gregório de Matos, sabemos que ela tem essa estrutura aqui, olha. Poesia lírica, poesia sacra e poesia o quê? Satírica. Quando você percebe no texto que ele está falando de Bahia, é claro que ele não está falando de amor, é claro que ele não está falando de coisas sacras. Aqui ele está buscando o quê? Uma crítica ao sistema que na época era colônia e mostrava uma insatisfação do poeta em relação à realidade. E aí, a questão, né? Olha aí. Com base com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, olha aí, ele já dá uma dica, que é a escola que está se tratando. O soneto, olha aí, de Gregório de Matos, deu a referência do autor, apresenta a temática expressa por qual? A gente, na letra diz assim: visão cética sobre as relações sociais, preocupação com a identidade brasileira, crítica velada à forma do governo vigente, reflexão sobre dogmas do cristianismo ou questionamento das práticas pagãs na Bahia. Você aí, que está em casa, vocês que estão aqui no estúdio, qual opção vocês marcariam? Qual opção? Se você está atento, você vai marcar qual? Letra C. Uma crítica velada, o quê? A forma de governo vigente. Tem uma outra questão aqui, olha só. A habilidade. Estabelecer relações entre o texto literário, foi o que nós fizemos. Momento de sua produção, que foi qual? O barroco. Situado em aspectos do contexto histórico. Aonde estava acontecendo essa história. E, é claro, relacionando a questão social e a questão política. Tem algum outro autor, professor, que a gente pode marcar aí? Sim. Nós temos aqui Vida Escura. Nossa, professor, Vida Escura. Vida Escura. Aí qual é a dica? Olhar aqui para o autor. Quem é o autor? Professor Souza C. Eu estudei lá na escola que era Cruz de Souza, mas Souza C. eu nunca vi esse cara, né? Não é isso? Aí eu digo, calma, você conhece, é Cruz e Souza. Cruz e Souza, simbolismo, né? Aí quando a gente pensa em simbolismo, o que é que nós temos que lembrar? Que o simbolismo, ele vai explorar a questão dos sentidos, ele vai colocar uma linguagem hermética, ou seja, fechada, vai explorar as significações. E aí quando a gente volta para o texto, olha só, ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado tanto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Nesse discurso, a gente já pode até ir para a questão, olha só. Com uma obra densa e expressiva, olha aí, do simbolismo brasileiro, Cruz de Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade entre conflito com a realidade vivenciada. No soneto, olha, ele faz referência ao soneto, essa percepção traduz-se em que situação? Pela nossa lógica, nós apontamos a alternativa A. O sofrimento tácito, ou seja, calado, né, diante dos limites impostos pela discriminação. Habilidade 16, olha aí, relacionar informações sobre concepções artísticas, procedimentos de construção do texto que? Literário, tá? Bom, nós temos aqui uma música, tá? Um texto, para a gente continuar esse papo aí. Esse cara aqui, eu acho que todo mundo conhece, não conhece? Quem é esse cara? Olha, quase meu xará, né? Marcos Vinícius de Moraes. Ele é um texto literário? É um texto literário? Claro que é um texto literário. É um soneto? Sim. Tem expressividade? Sim. Eu vou convidar vocês a acompanhar essa leitura, ok? Para nós
buscarmos esse discurso e o que o Vinícius quer colocar para a gente. O nome do texto é Soneto de Fidelidade. Olha o que ele diz aí. De todo o meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Não é bonito? Ó, tem gente até chorando aí, professor. Não é isso? Essa é a função do texto literário, emocionar, buscar a expressividade, ok? Quando vocês se depararem, então, na prova do Enem e tivermos aí esse formato de texto, é esse o caminho. E, é claro, ninguém vai errar e vai pontuar bacana. E, é claro, logo após o quê? Onde estão os aprovados. Não é isso que a gente quer? Sim ou não? É isso aí. Alguma pergunta aí que nós temos? Não? Tá. O Vinícius de Moraes, eu selecionei ele porque ele tem uma significação aí importante na nossa literatura. Por que, professor, o senhor selecionou aí o Vinícius de Moraes? A prova do Enem, ela estabeleceu aí alguns critérios de busca de autores. E há uma pesquisa que aponta que os autores mais cobrados no Enem, eles estão vinculados aí no modernismo. E o Vinícius de Moraes é esse representante do modernismo, juntamente com Carlos Drummond de Andrade, juntamente com o próprio Vinícius, né, Manuel Bandeira. Então, são autores vinculados aí à contemporaneidade. Então, quando a gente aponta que os textos modernistas são aí o foco, né, das principais questões do Enem, o que nós temos que estar atento aí? Atento para a contextualização. Esses autores, eles viveram um momento de transição, de inovação do discurso. E o Enem trabalha isso, as questões sociais, essas inovações, e eles dão a preferência. O segundo autor que é mais cobrado depois dos autores modernistas é o Machado de Assis, aonde a nossa atenção deve ser, assim, peculiar. Por quê? O Machado de Assis, existe uma obra. Muitos alunos perguntam, professor, tem uma leitura obrigatória para o Enem? Nós não podemos apontar que há uma leitura obrigatória, mas nós temos 3 autores que precisam ser lidos, porque certamente cai uma questão lá. Uma delas é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Correto? Todo ano tem lá uma questão te esperando de um capítulo. E os autores Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, né, são autores que estão ali permeando sempre a prova do Enem. Por quê? Porque são textos que trabalham essa expressividade. Um outro autor que também é muito citado aí e aparece não só na literatura é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse autor aí, além de aparecer em textos na literatura, ele dialoga com outras disciplinas. Então, para o aluno que vai fazer a prova do Enem, ele não pode deixar de ter lido o quê? Vidas Secas, tá? Ter lido Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Essa aí é a dica para a literatura. É claro que quando eu falei de Machado de Assis, nós vamos aí ter um outro momento para usar esse autor, tá? Mas isso é conversa para a próxima aula, ok? Para fechar esse papo, eu pedi para tocar uma música, né? Essa música é do Vinícius de Moraes com Tom Jobim, correto? E essa música, ela dialoga aí perfeitamente com o soneto de fidelidade. Eu sei que vou te amar. E com tal zelo e sempre e tanto. A gente pode ouvir aí? Que mesmo em face do maior
Porto. Muito bem, aí. A parceria perfeita do texto literário. Ao meu amor Vinícius seria e Tom atento Jobim. antes. Ok? E com tal zelo Para fechar esse papo, tem um aviso para vocês, muito importante. que mesmo em face Amanhã, do maior no Pará Clube, estaremos falando desses assuntos e outros, a partir das 8 horas da manhã, tá? E lá vai ter esse aulão. O convite está aberto para todos os alunos da rede pública, rede privada, todos os alunos para participarem desse evento conosco, ok? Venha com a gente, participe. Esse é o Propaz Enem. Na televisão, na mídia, compartilhe no Facebook, mande perguntas. Essa é a função do Propaz Enem. Levar essas dúvidas, tirar todas as possibilidades que impeçam de você de não conseguir realizar aí a prova do Enem. Então, que você participe, que você pergunte, que você compartilhe e venha com a gente. Esse é o nosso Propaz Enem, ok? Enquanto dure. Estamos de volta com o Propaz Enem. Assista agora a aula de Física com o professor Edilson Lima. Professor, boa aula. Boa noite, Cássia. Boa noite a vocês que estão no estúdio. Boa noite a vocês que estão em casa nos assistindo, nos prestigiando com a sua audiência. Eu sou professor da escola pública, eu dou aula em Santo Antônio de Tauá, no Colégio Inácio Moura, e estou também aqui na região metropolitana de Belém, em Águas Lindas, no Colégio Novo Horizonte. O tema da nossa aula é a interação da radiação com a matéria. É um tema recorrente no Enem, muito recorrente porque esse tema ele tem uma habilidade exclusiva para ele, que é a habilidade 22. Então, todo ano aparecem questões sobre interação da radiação com a matéria. Aí, para a gente começar a desenvolver o nosso tema, nós temos que primeiro saber o que é radiação. Radiação nada mais é do que propagação de energia. Aí você vai dizer, tu não disseste muita coisa. Tudo bem, então eu vou tentar facilitar. Propagação de energia significa transferência de energia de um lugar para o outro. Então, radiação significa transferência. Se radiação significa transferência, a radiação ela não pode estar parada, acumulada em lugar nenhum. A radiação ela pode ser transferida, a energia pode ser transferida de um lugar para o outro através de onda eletromagnética e através de partícula. Quando a radiação, quando a energia é transferida através de onda eletromagnética, ela é chamada de radiação eletromagnética. Quando essa energia ela é transferida através de partícula, ela é chamada de radiação corpuscular. Então, significa que a radiação ela pode ser eletromagnética, se ela for na forma de onda eletromagnética, e ela pode ser corpuscular, se essa energia estiver sendo transferida por partícula. E essa radiação, ela terá que interagir com a matéria. Afinal de contas, é o tema da nossa aula, interação da energia com a matéria. E quando a radiação interage com a matéria, o que acontece? Ora, essa radiação, ao interagir com a matéria, ela vai ionizar a matéria. E o que é ionizar a matéria? Ionizar a matéria é extrair elétrons da matéria. É fazer com que a matéria expulse elétrons, como você pode ver na tela. Aqui nós temos uma placa de metal e nós temos radiação eletromagnética na forma de luz. A luz é radiação eletromagnética? A luz é radiação eletromagnética, não esqueça disso. Aí você percebe que a luz está incidindo na placa e nós temos um elétron sendo ejetado. Ora, na hora que o elétron deixa o material, eu ionizei o material está ionizado. E para o elétron sair do metal, ele precisou absorver energia da radiação. Ele pode absorver toda ou parte. Se o elétron absorver
toda a energia da radiação, eu chamo esse fenômeno de efeito fotoelétrico. Se o elétron absorver apenas parte, aí eu vou chamar de efeito Compton. Mas o fato é que tem que absorver energia da radiação. Aí ele é expelido. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o metal é o único material que pode ser ionizado? Absolutamente que não. Todo material pode ser ionizado. E quando eu digo todo, eu estou incluindo o corpo humano. O corpo humano pode ser ionizado. As moléculas que constituem o corpo humano, células podem ser ionizadas. O metal é apenas um dos possíveis. Quando nós falamos aqui que a luz era radiação, ela é a única radiação eletromagnética? Não. Ela não é a única radiação eletromagnética. Existem outras radiações eletromagnéticas, como você pode ver aqui. Existem diversas. Olhe na tela. As micro-ondas são radiações eletromagnéticas. Aí você deve estar perguntando, essas micro-ondas são as que eu uso no forno? É a que você usa no forno para preparar, para aquecer alimento. O infravermelho. Esse infravermelho é aquele do controle remoto? É o do controle remoto. É com ele que você liga e desliga aparelhos elétricos. O ultravioleta, o raio-x. Mas eu queria voltar um pouquinho ao infravermelho. Sabe por que eu queria voltar ao infravermelho? Porque o infravermelho, ele é conhecido como onda de calor. Porque entre todas essas radiações eletromagnéticas, é ele que transporta mais energia térmica, mais calor. Esse infravermelho, ele é absorvido pela atmosfera terrestre, pelos gases estufas. E como ele transporta muito calor, ele aquece a atmosfera e produz um efeito global chamado de aquecimento global. Então, cuidado com esse infravermelho. Eu também gostaria aqui de destacar duas radiações muito importantes, o raio-x e o raio gama. O raio-x e o raio gama, olhe para a tela, raio-x e raio gama são radiações eletromagnéticas. Essas duas radiações eletromagnéticas, elas são muito usadas na medicina nuclear, um ramo da medicina que está em expansão. São usadas no tratamento, em radioterapia, no tratamento de câncer, de tumores cancerígenas, para matar células vivas, mas doentes. Ora, se elas matam células vivas e doentes, elas podem matar células vivas e sadias. Então, elas são perigosas. Então, na radioterapia, a aplicação é controlada. A aplicação é controlada. A radiação de raio-x e a raio gama, elas são altamente penetrantes. Elas penetram e podem quebrar ligações entre moléculas do DNA. Elas podem penetrar na célula, no interior da célula, que é a unidade básica da vida. E ao penetrar lá, ela pode ionizar essa célula. Ela pode, ao ionizar essa célula, matar essa célula, tornar essa célula inativa. Mas ela pode também apenas modificar a função dessa célula. A célula passa a realizar outra função, que não era a anterior. E, de repente, nessa nova função, a célula começa a se multiplicar de maneira desordenada. Isso é câncer. Ela pode dar origem a um câncer. Câncer é uma palavra genérica que a gente usa para denominar mais de 100 doenças resultantes da multiplicação indevida de células. Isso é câncer. Então, essas duas são muito perigosas e na medicina nuclear elas são consideradas as únicas ionizantes. São as únicas capazes de ionizar moléculas, células do nosso corpo, em relação ao corpo humano. Agora você me pergunta, quais são as fontes dessas radiações eletromagnéticas? Quais são as fontes? Durante a explanação, eu já citei duas. O forno de micro-ondas e o controle remoto, mas existem outras fontes. Você pode observar aqui na tela que nós temos uma lâmpada. A lâmpada
ela emite onda eletromagnética na forma de luz visível. Nós temos aqui uma antena ou várias antenas de operadoras de celular. Essas operadoras, elas operam utilizando micro-ondas. As mesmas micro-ondas do meu forno? As mesmas. Espera aí, lá no meu forno, meu irmão, o alimento fica muito quente. E por que essas antenas não me aquecem tanto como o alimento? Porque o forno, ele é projetado para isso. Então, a intensidade, a potência da radiação eletromagnética lá é muito maior do que de uma antena dessa. Essa antena, ela tem uma intensidade pequena, apenas para acionar o dispositivo móvel, que nós chamamos de celular. E, falando em antena de celular, eu me lembro aqui de uma história, rapaz. Eu era calouro na universidade e eu tinha um parceiro, ele andava comigo, sabe? E tu já sabe, né? Calouro, ele acha que ele é o cara, meu irmão. Sabe de tudo. E de física, então, meu Deus. E a gente, né, se achava o cara. A gente gostava daquele papo cabeça, de discutir questões filosóficas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Esse era o nosso papo. Nós tínhamos esse papo lá, questões, sabe, de existência, de onde veio o universo. Aí um dia esse cara, parceiro meu, a gente era calouro não faz tanto tempo assim, faz uns 5 anos. Esse cara, ele chegou e disse: Ed, eu não como mais alimento preparado em micro-ondas. Eu digo: e cara? Ele disse: Eu digo: mas por quê, bicho? Ele disse: porque eu descobri que o alimento, ele é irradiado. E quando ele é irradiado, essas micro-ondas penetram no alimento e elas ficam lá armazenadas no alimento. E além delas ficarem armazenadas, elas tornam o alimento radioativo. E é radiação o nome, cara. O alimento vai ficar radioativo, bicho. E tu sabe o que é isso? Morte. Eu digo: rapaz, para com isso, bicho, que eu só como alimento de micro-ondas. Aí ele disse: não, meu irmão, pode parar. Aí eu fui para casa, pai, contei a história para a mamãe. A mamãe pegou, no outro dia vendeu o micro-ondas. Foi. Inclusive, esse cara, ele tá aqui no estúdio. Eu vou chamar o cara aqui, porque eu quero saber se isso é verdade ou se ele queria tirar graça com a minha cara. Vem cá, Dantas, conta essa história aí pra nós. Vamos lá, gente. Boa noite, plateia, boa noite, telespectadores. Claro que a gente estava zoando naquela ocasião com o Edilson, aquilo foi um momento importante, né, de nossas vidas. Não são 5 anos apenas, não, né, Edilson? Faz um bom tempo já que a gente viveu essa história aí. Eu acho que a plateia e os telespectadores devem ter perguntado: pô, um professor de física já está pegando, agora 2, né? Professor de física, física sempre é o temor do pessoal. Mas, na realidade, já que você está falando de radiação, né? Vale lembrar que o aquecedor solar, para ele funcionar e conseguir fazer o aquecimento da água, que substitui, Edilson, o chuveiro elétrico, o aquecedor solar também trabalha nesse processo da questão da radiação, né? Então, afinal de contas, a energia solar, o calor do sol chega nas placas solares, provocando o aquecimento da água. E a gente sabe que está na moda essa questão de falar de aquecedor solar e substituí-los por chuveiros elétricos. Mas pensa comigo o seguinte: o aquecedor solar, ele tem um problema. Ele tem 2 problemas, né? O alto consumo de energia dele, energia elétrica inclusive, né? E o alto consumo de água. Pesquisa recente, por exemplo, da USP, professor Ivanilson Espanhol, acaba de mostrar uma pesquisa em que ele fez um comparativo, né, dos 3 tipos de maneiras que a gente tem de aquecer a água para tomar aquele banho de manhã cedo. Primeiro tipo, o chuveiro elétrico tradicional, né, que seria o vilão da história. Segundo tipo, na verdade, o chuveiro elétrico híbrido,
Chuveiro elétrico em que você tem um aquecedor solar na ponta e na outra ponta funcionando o chuveiro elétrico, então híbrido. E o terceiro ponto, o aquecedor solar, que está na moda, empresas inclusive lucrando com essa questão do aquecedor solar. Bem, os aquecedores solares, que são agora utilizados em residências e prédios, inclusive populares, basta o condomínio se organizar, né? O condomínio popular consegue ter aquecedor solar. Né? No prédio onde eu moro, por exemplo, é um condomínio popular, existe lá um aquecedor solar que foi colocado. Mas eu comecei a observar algumas coisas, né? E depois de ter lido, mas de estar vivendo a questão do aquecedor solar, comecei a perceber algumas coisas em 2010, quando eu fui morar para esse lugar. Você, quando liga o seu chuveiro, que substituiu o elétrico, que agora a tua água ela é aquecida, professor, pela energia solar, o primeiro detalhe é que demora muito para a água começar a aquecer. Demora muito para a água começar a aquecer. Isso significa que você acorda 5 horas da manhã para ir para a escola, para ir para o trabalho, você liga, né, o chuveiro, você aciona a água e aquela água começa a cair. Aquela água começa a cair, você fica colocando a mão para ver se já está quente, né? Fica colocando a mão, a gente sabe aquela estratégia, a gente primeiro coloca o pé, depois coloca o outro, a mão devagar, até que a gente entra de uma vez só e já sacode. A melhor estratégia é se sacudir para ganhar logo uma energia legal. Mas o detalhe é que demora muito voltando. Então ali você perde 20 litros de água naquilo. Você perde 30 litros de água, a água começa a aquecer, você já perdeu água. Né? Você já perdeu água. Ah, mas a água, o condomínio que paga, está inserida no condomínio que a gente paga. Esse é o detalhe. Ainda tem uma outra questão importante. Existe um sensor que ele mantém a temperatura da água em 45 graus. A água precisa ser aquecida pelo sol e ficar sempre acima de 45 graus. Assim que chega a noite, a chuva, a temperatura cai, esse sensor entra em ação. O sensor ele detecta que a temperatura da água caiu abaixo de 45 graus, aí aciona o sistema elétrico a gás para poder aquecer essa água. Então pensem o seguinte, passou chovendo o dia inteiro em Belém. Nesse dia inteiro que está chovendo em Belém, que não tem energia solar, o que vai acontecer? O sistema elétrico vai ser acionado direto. E aí o condomínio vai ter que pagar essa energia elétrica, com certeza, embutida no condomínio, distribuída por todos os condôminos. Então, pensa comigo aqui, o professor Ivanilson, ele fez essa pesquisa, e isso pode ser tema da prova de vocês, né? Isso pode ser certamente tema da prova de vocês. Na pesquisa, para 8 minutos de banho, para 8 minutos de banho, nos 3 tipos de chuveiro, ele calculou, né? Uma coisa que levou trabalho. Primeiro, chuveiro elétrico, 27 centavos para 8 minutos de banho. Chuveiro híbrido, né? Solar e elétrico na ponta, 30 centavos, 8 minutos. Ficou um pouco mais caro. Né? O elétrico, 27 centavos, o híbrido, 30 centavos. E o aquecedor solar, ou seja, o chuveiro que usa o aquecedor solar, vai promover o gasto para um banho de 8 minutos de 46 centavos. Chuveiro elétrico, 30 centavos, 27 centavos, o híbrido, 30 centavos, e o aquecedor solar tradicional, trabalhando nessa água, 46 centavos. 46 centavos. Então, aí fica aquela questão, né? Então, a gente quebra aquela ideia de que o chuveiro elétrico ele é um vilão. Quebra essa ideia de que com o chuveiro elétrico você vai ter um maior consumo de energia. Claro, a gente fala esse consumo em centavos misturando água e energia elétrica. Essa era a participação que eu queria fazer com vocês aqui, muito importante, achei interessante, né? Professor Dilson, inclusive, né, as suas colocações muito pertinentes, acabei aprendendo algumas coisas a mais, a gente sempre troca ideias, a sua aula é muito importante para os nossos alunos. Muito obrigado, gente, continue, professor Edilson. Não, mas fica aí, armazena e torna radioativo ou não, porque tu não respondeu. Ih, cara, não respondi essa pergunta. Não, tu entrou no chuveiro elétrico, rapaz. Eu não respondi essa pergunta. Tu ainda não sabes isso aí. Não dá pra pular, não? Não, responde. É a pergunta da internet essa. Na realidade, lembra que o professor Edilson citou 2 radiações ionizantes. Micro-ondas não se trata de radiação ionizante, ou seja, além de não se acumular, é o primeiro detalhe, ela não vai tornar o corpo radioativo. Não tem esse problema da interação da radiação com a matéria
poder provocar a mudança no DNA da célula, né? Tornar uma célula que é saudável uma célula doente, né? Com a radiação micro-ondas não há problemas, a menos com aquelas duas que você citou, raio-x e raio-gama. Muito obrigado, gente. Boa noite. Vamos lá, pessoal. Então, sempre que você pegar um texto que disser que a energia, a onda eletromagnética se acumulou no corpo, está errado. Que ela tornou o corpo radioativo, errado. Não acumula, não torna o corpo radioativo. Seria até bom, né? Porque se realmente acumulasse, o meu celular não ficaria fora de área. Porque eu pegaria esse sinal aqui das operadoras e ia acumular no meu corpo, eu seria uma antena ambulante. Né? Quando o meu celular estivesse fora de área, eu ia dizer, libera aí micro-ondas. Ele ia entrar na área. Já pensou como seria bacana? Lembra que o infravermelho é onda de calor? Eu ia na direção da menina, gostei dela, eu ia na direção dela, chegava perto e dizia, corpo, libera infravermelho para ela sentir o meu calor. Libera aí. Não adianta, ou você é quente ou você não é. A minha esposa diz que eu sou o tocha. Beijão, meu amor, pra você. Tá certo? Então, não acumula, de jeito nenhum. Mas, Ed, se o corpo vai ser irradiado, ele é irradiado, ele não vai acumular, ele não vai ficar radioativo, não, gente. Quando eu digo que algo é irradiado, eu estou querendo dizer que eu estou jogando apenas radiação. E sabe aonde a gente usa a radiação? A gente usa na medicina. Vários materiais médicos, eles são esterilizados por radiação. Eu pego radiação, jogo no material médico, aí eu mato fungos, micro-organismos para combater a infecção hospitalar. Ou seja, o material não ficou radioativo por causa disso. Eu só joguei radiação para matar micro-organismo. Na indústria de alimento, a mesma coisa. A gente joga radiação para matar insetos, fungos, bactérias, para fazer com que o alimento possa ter um tempo maior de maturação. Veja como foi cobrado em um item do Enem, isso aqui para nós. Vamos lá. Olha só. A plateia vai responder para mim, certo? A plateia vai responder para mim, né? A falta de conhecimento em relação ao que vem ser o material radioativo e quais os efeitos, consequências e uso da radiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar certificado de esterilização por irradiação. Ou seja, eu joguei radiação, esterilizei o material. Ele ficou radioativo, pessoal? Não. Qual seria a nossa alternativa? Alternativa A. O material é incapaz de acumular radiação, não se tornando o quê? Radioativo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Mas o Propaz Enem não. O Propaz Enem, ele vai continuar com você até o dia da sua vitória. Eu fico por aqui, mas talvez eu volte. Meu amor, eu já estou indo lavar os pratos, tá certo? Um abração a todos. Eu queria aqui agradecer o Dantas e o Anderson, que confiaram em mim e me chamaram para participar do projeto. E queria também agradecer o Daniel, que fez a formatação dos slides. Ficou uma maravilha. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu espero ter contribuído e até a próxima. Valeu! Estamos de volta com o Propaz Enem. Assista agora a aula de língua portuguesa com o professor Daniel Loureiro. Professor, boa aula. Muito obrigado, Cássia. Boa noite a todos vocês que nos assistem nesse momento. Você de casa, plateia aqui, presente conosco, muito obrigado pela presença. Eu sou o professor Daniel Loureiro, sou professor da Escola Visconde de Souza Franco. Um beijo para todos os meus alunos, aos aqui presentes. E nós vamos conversar hoje sobre uma das competências mais interessantes que o Enem traz para nós. Para muitos, é um pouco diferente enxergar tecnologias da informação e comunicação, mas o Enem nos contempla com isso. Vejam só, tecnologias da informação e comunicação
é contemplada na competência de área 9 do Enem, que diz respeito a entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõe solucionar. É importante que nós entendamos o seguinte: quando se pensa em tecnologias da informação e comunicação, nós estamos falando, na realidade, nessa gama de elementos que hoje são capazes de transmitir informações em larga escala, com grande rapidez, entre esses interagentes na sociedade. Então a gente precisa entender o seguinte: a internet hoje é esse grande caminho que nós temos. Para quê? Para viabilizar informações mais rápidas, mais ágeis nessa sociedade. No que diz respeito às habilidades, o que o Enem cobra de nós? Primeiro, a habilidade 28 é reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. Como, afinal de contas, eu vou perceber que, de fato, essa tecnologia traz para mim algum tipo de impacto, algum tipo de diferença na comunicação? Na habilidade 29, eu tenho de ser capaz de identificar, pela análise de suas linguagens, as tecnologias da informação e comunicação. Vamos entender, você que está lá no seu WhatsApp agora, você que está fazendo seus comentários no Facebook, usa uma linguagem específica. Portanto, vamos entender que essa linguagem é própria desse contexto tecnológico. E por fim, a habilidade 30, relacionar as tecnologias ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem. É muito importante nós entendermos o seguinte: essas tecnologias estão aí e nós precisamos, de fato, reconhecer de que forma elas estão associadas à produção do conhecimento humano, ok? Afinal, a gente precisa começar por um conceito bem básico. Afinal, o que é tecnologia? Nós estamos muito atrelados à visão de que tecnologia é tudo aquilo que faz parte do século XXI. O Facebook, o smartphone, o laptop. Mas vamos entender primeiramente que o conceito de tecnologia é muito anterior a tudo isso. A noção de tecnologia está relacionada ao conjunto de conhecimentos cujo objetivo é satisfazer necessidades e trazer benefícios às sociedades humanas. Ou seja, desde que o homem inventou seu primeiro artefato para melhorar suas condições de produção e de vida em sociedade, ele produziu tecnologia. As sociedades humanas como um todo elaboram instrumentos, elaboram artefatos exatamente com essa intenção, de melhorar a sua condição social. Mas a tecnologia como um todo não é apenas o nosso grande foco. Nós estamos aqui para conversar sobre tecnologias da informação e comunicação. Então vamos entender o seguinte: são todos os recursos utilizados para que haja interação entre atores sociais, por meio de linguagens múltiplas em ambiente digital. Lembrando, atores sociais, um conceito sociológico. Todos nós somos atores, afinal de contas, todos nós desempenhamos papéis específicos dentro da sociedade. E a cada desempenho, a cada contexto, nós somos atores diferentes, certo? E nessa adequação linguística, nessa adequação contextual, nós acabamos fazendo uso de tecnologias. Afinal de contas, hoje é ela quem se faz presente. Chama atenção para essa expressão, linguagens múltiplas. Afinal de contas, o que são linguagens múltiplas? A gente vai entender, a partir de agora, que a internet, o mundo digital, nos oportuniza ter contato com mais de uma linguagem. Nós somos acostumados a lidar com fala, com escrita. Mas o grande diferencial, o grande potencial que essa tecnologia trouxe para nós é exatamente a oportunidade de lidar com várias linguagens simultaneamente. Aqui eu tenho uma imagem que vai nos dar a primeira grande noção para compreender essa competência 9 do Enem. Suportes da língua escrita. Nós observamos que na evolução da comunicação humana, eu tenho um homem talhando em pedra a primeira palavra escrita. Com o passar do tempo, essa evolução da comunicação mostra a nós a tipografia, a publicação em massa por meio de livros, o e-mail e a chegada até o Twitter. Twitter nos seus 140 caracteres. É importante lembrar que naquele momento da publicação em massa,
nós temos a inauguração de um dos grandes suportes da humanidade, que é o papel. A invenção da imprensa por Gutenberg nos oportunizou exatamente o quê? Essa publicação em massa, essa grande produção de texto escrito. E o nosso foco é compreender o quê? Que para a língua escrita, de fato, ser realizada, eu preciso de quê? De um suporte. Onde, afinal de contas, eu vou produzir texto? Onde, afinal de contas, eu vou produzir o meu discurso? Óbvio, nós temos que entender que há, nesse processo de evolução, uma mudança de suporte. O suporte do papel para a tela digital. É nessa tela digital que nós vamos focar as nossas atenções. As tecnologias da informação e comunicação trabalham exatamente na perspectiva de compreender como, afinal de contas, a tela digital surgiu como esse grande suporte da atualidade. Do papel à tela digital, a gente consegue perceber o seguinte: nós tivemos a mudança desse papel, do suporte, que ao longo do tempo nós sabemos, pedra, o papiro, o pergaminho, que aos poucos veio se adequando a esse novo mundo tecnológico. E quais são hoje os grandes suportes que nós temos nas sociedades humanas? Nós temos a tela digital, por meio dos computadores, dos tablets, dos smartphones, que estão oportunizando para nós comunicações cada vez mais múltiplas, interações cada vez mais rápidas, em que a gente vai perceber exatamente que essa mudança vai ser, de alguma forma, o carro-chefe do nosso uso de quê? De multilinguagens. Lembre, vários linguagens, os meios que nós utilizamos para comunicar. Então, algumas observações importantes. A língua escrita, nesse universo agora de comunicação da tecnologia, é parte da produção comunicativa. Antes, eu tinha uma supremacia. Era a língua escrita quem predominava em papel. Mas agora não. Agora eu tenho, por meio da tecnologia, por meio da tela digital, uma nova formatação de linguagem, na qual a escrita não é a única, ela é parte dessa produção discursiva. Eu tenho os emoticons. Eles surgem nesse ambiente digital exatamente para quê? Para representar emoções e expressões da interação face a face. Ora, se eu estou em meio virtual, eu tenho em minha frente uma tela digital. Eu não estou frente a frente com aquele com quem eu desejo me comunicar. Ora, de alguma forma eu vou entender o seguinte, que eu preciso manifestar sentimentos, eu preciso manifestar sensações. E quem vai representar isso? São os nossos emoticons, surgindo lá atrás, nos grandes comunicadores instantâneos como o MSN. Nós temos também a possibilidade hoje de compartilhar, de utilizar imagens, fotos e vídeos. São novas formas de interação. Interações mais dinâmicas, interações que traduzem essa velocidade da comunicação e da interação humana do século XXI. Outra questão importante para nós é compreender que essas interações virtuais estão presentes também nesses ambientes virtuais. Por exemplo, em redes sociais. Nós temos aqui duas imagens que mostram para nós, uma em que o Facebook hoje, como grande rede social, acaba apresentando para nós o acesso a diversas formas de linguagem. Eu posso hoje, por exemplo, publicar fotos, eu posso hoje compartilhar vídeos e várias outras mídias diferentes, exatamente pela oportunidade que a tela digital me dá, coisa que eu não tinha antes no papel. Então é importante compreender que essa linguagem hoje, essa linguagem digital é oportunizada exatamente pela tela. Por essa tela que nos dá suporte a várias formas de linguagem e não apenas a escrita. Eu tenho aqui um outro exemplo de uma rede social em que a gente observa essa possibilidade de interagir com várias mídias e até mesmo com outras pessoas. Uma janelinha específica para o chat. Mas vamos chegar a um ponto que é importante. Nós, seres humanos, nos comunicamos por meio de textos, né? O professor Marco Antônio já conversou isso antes, falando de gêneros literários. Os gêneros literários nada mais são do que uma forma de gêneros textuais. Gêneros textuais, vamos entender, é o seguinte: são todas as denominações utilizadas para as composições textuais com características relativamente estáveis e que cumprem funções sociodiscursivas específicas. Vamos entender. Todas as nossas manifestações discursivas em sociedade não acontecem da mesma forma.
Eu considero o quê? Com quem eu falo, qual o objetivo, de que forma eu vou falar. Para isso, eu vou levar em consideração o gênero. Eu não vou me comunicar com todo mundo da mesma forma sempre, porque a cada situação discursiva cabe um gênero social, um gênero textual específico. Ora, se na interação face a face, se na interação escrita, nós temos diversos gêneros, óbvio, se eu vou transportar essa comunicação para um ambiente virtual, eu tenho que ter gêneros textuais dentro desse ambiente virtual. E lá surgem alguns textos derivados dessa relação, ou da oralidade ou da escrita. Vejam só, antes de passar, eu conheço alguns textos, eu conheço alguns gêneros. Eu tenho, por exemplo, uma receita. Uma receita é um gênero textual que serve especificamente para um tipo de interação social. Esse texto tem uma estrutura fundamental, né? Toda e qualquer receita precisa ter pelo menos ingredientes e um tipo de modo de preparo. Então a gente vai perceber que todo gênero também tem uma estrutura a ser seguida. Todo gênero textual, de alguma forma, possui suas características fixas. Vamos entender, isso está lá na tua habilidade 18 da competência 6 do Enem. Entender que todo texto tem uma estrutura. Eu preciso dominar essas estruturas para compreender de que forma esses textos são produzidos e interagem comigo. Eu tenho, no outro lado, uma propaganda. Um texto que socialmente tem uma outra serventia social. Não tem a mesma estrutura, não tem a mesma funcionalidade sociodiscursiva, mas que, de alguma forma, eu preciso entender que faz uso de multilinguagens. Eu observo imagens, eu observo texto escrito, relacionando imagem e texto verbal, né? A gente vai precisar compreender também que isso está lá contemplado na nossa habilidade 21 do Enem, quando se fala dessa relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Mas vamos falar de textos digitais, né? O Enem traz repetidas vezes itens ou questões que versam exatamente sobre isso. Reconhecer essas estruturas textuais. De que maneira o mundo digital nos oportuniza encontrar diversas formas de textualidade. A primeira delas foi exatamente o e-mail. Ora, como é que eu vou compreender o e-mail? Quais são as características em ambiente virtual de um texto que não nasceu ali? Claro, as características do e-mail, tanto do ponto de vista formal quanto funcional, derivam de quem? Da carta. A carta é o grande gênero textual que deu margem ao surgimento do e-mail. Eu tenho também uma outra característica interessante do e-mail que o difere da carta. A possibilidade de quê? De resposta imediata. Lembrando, a tecnologia está cada vez mais rápida, cada vez mais dinâmica e nos oportunizando cada vez mais constituir relações interativas mais dinâmicas. Então vamos entender o seguinte: o que a carta tem e que o e-mail não tem e vice-versa. Como o nosso foco é um ambiente digital, vamos entender. O e-mail nos oportuniza essa resposta imediata. Eu estou lá, online, eu posso ou não responder isso. Então a gente vai entender que uma outra característica diz respeito a quê? A transferência de dados. Não dava para você transferir muitas coisas por meio de uma carta, meramente um texto escrito. Mas o que o e-mail nos oportuniza? Nos oportuniza transferir arquivos, fotos, imagens, vários textos. Por quê? Porque essa é uma das características do ambiente virtual. Nos oportuniza transferir e compartilhar elementos digitais. Eu tenho também o armazenamento de informações e contatos. Ora, eu não preciso mais ficar com aquela agenda anotando números, anotando endereços. Tudo está guardado virtualmente. Então, percebam a agilidade com a qual eu trabalho agora nesse momento. O e-mail trouxe para nós essa versatilidade comunicativa que até então não existia. E aqui a gente percebe essa mudança, essa transmutação de uma carta para o e-mail, no qual existem semelhanças, e a gente, obviamente, por questões cronológicas não vai poder aprofundar tanto, mas para que nós percebamos que existem sim diferenças, mas também semelhanças. Essa comunicação direta é uma delas, mas essa nossa possibilidade de resposta imediata os diferencia por completo.
Um outro gênero textual importante para nós é o blog. O blog é um gênero textual que tem características iniciais dos diários pessoais. Ou seja, antigamente, quando as pessoas queriam contar sobre sua vida, compartilhar consigo mesmas, né, porque o diário não era algo dito, mostrado para ninguém, queriam guardar suas memórias, o diário pessoal era utilizado exatamente para anotar isso. Mas aí, com a tecnologia, com essa evolução tecnológica, o blog acabou ganhando novas características. Eu não ia para a internet dizer sobre a minha vida. Eu também fazia isso. Mas pelo grande caráter informativo, o blog ganhou uma posterior característica informacional, uma característica jornalística e também instrucional. Vale ressaltar uma coisa. Dentro desse parâmetro que a gente utiliza para definir textos, vamos entender. Eu tenho um manual de instrução. Lá também no ambiente virtual, eu tenho textos que servem exatamente para isso, para nos evidenciar, para nos mostrar como fazer alguma coisa. Você aí já deve ter ouvido falar na palavra tutorial. Para que serve um tutorial? Para nos ensinar a fazer alguma coisa dentro desse ambiente. Ou seja, o tutorial nada mais é do que um texto em ambiente virtual que emergiu desse manual de instruções do mundo do papel. E eu tenho também no blog o uso de multilinguagens, proporcionando derivações com fotos e vídeos. Como o ser humano não consegue viver apenas de palavra, ele precisou em determinado momento compartilhar imagens, compartilhar vídeos. E aí o blog ganhou nova roupagem. O blog foi evoluindo e aí acabou ganhando características maiores, podendo agora funcionar também como um elemento de compartilhamento de imagens. E aí nasce o fotolog, um outro gênero textual que é derivado do blog. Mas e aí? Não quis mais compartilhar foto, agora eu quero vídeo, eu quero me mostrar em rede, fazer os vídeos. E aí nasce um outro gênero derivado que é o videolog. É claro que a gente reconhece que existem sites mais específicos para isso. Quando eu penso em fotolog, ora, eu quero compartilhar a minha imagem, a minha foto, dizer algo para alguém, eu penso logo numa rede social. Existe uma rede social específica para trabalhar com isso. Nós a chamamos de Instagram, onde hoje eu posso compartilhar também vídeos. Então, esses microvídeos fazem parte da característica do quê? Do videolog. E aqui eu tenho essa representação, essa mudança, né, onde eu observo que o diário pessoal tem até o cadeadinho, né, porque todos os seus segredos estavam lá dentro, ninguém poderia saber jamais do que estava escrito ali dentro, para os nossos atuais blogs, num cenário em que ele é mais informacional do que de fato pessoal no mundo tecnológico atual. Nós também temos os chats ou os bate-papos. Esse aqui é o que todo mundo domina. A galera tá com um olho no WhatsApp e o outro olho na televisão. Exatamente por quê? Porque essa interação virtual é a base da nossa sociedade. Antigamente você sentava na porta para conversar com alguém, mas hoje você precisa apenas de um celular para se comunicar com todo mundo. Das mais diversas e diferentes localidades, todo mundo está de alguma forma junto. É por isso que nós temos essas redes sociais. A característica temporal da conversa face a face. Por que esses comunicadores instantâneos nos chamam tanta atenção? Exatamente pela oportunidade que eu tenho de interagir em tempo real. Esse momento cronológico, esse fato de eu poder hoje estar com tanta gente ao mesmo tempo interagindo, é o que chama a atenção. Eu não preciso estar na presença de todo mundo, mas eu estou ao mesmo tempo com todo mundo. Eu tenho um registro mais informal da língua. Ora, se o bate-papo deriva dessas conversas informais, é óbvio que a linguagem utilizada nesse ambiente também tenderá a ser primordialmente o quê? Informal. É por isso que nós utilizamos aquele chamado internetês. Muita gente condena, muita gente fala mal, mas vamos entender. É sim uma modalidade da linguagem que deve se adequar a determinados contextos. Não use na redação. Professora Joana está vendo. A norma padrão é a que é utilizada na redação. Vamos entender. Cada língua deve ser utilizada em seu contexto específico. Ninguém vai morrer se usar o VC, se usar o TBM, mas é preciso entender que a cada contexto linguístico cabe uma linguagem específica. Nós temos interações individuais ou múltiplas, ou seja, eu posso me comunicar diretamente com alguém
alguém que eu seleciono nessa interação, ou também posso interagir com várias pessoas, os nossos queridos e amados grupos, que nada mais são do que representações conjuntas de interação, em que você pode, ao mesmo tempo, estar com várias pessoas dialogando. E eu tenho hoje o uso de vários recursos verbo-audiovisuais. O que é isso, meu Deus? O que é verbo audiovisual? Verbo, palavra, áudio é o som e o visual, a imagem. Eu tenho hoje a possibilidade de interagir muito além da língua escrita. Esse mundo virtual me oportuniza dialogar, interagir das mais diversas formas possíveis. Eu tenho aqui essa mudança, na qual eu observo que as pessoas interagem pessoalmente, mas também são capazes de interagir virtualmente. Para entender as interações, lembrando que a característica básica desse mundo digital, dessas interações que acontecem em ambiente virtual, é de que elas são baseadas principalmente no quê? Na rapidez e na conectividade. Ou seja, quanto melhor a conexão, mais rápida é a interação. Por isso, a gente busca cada vez mais a velocidade. Por isso, cada vez mais as informações passam, porque exatamente nós buscamos essa agilidade, essa conexão. Por isso, essas interações acabam aproximando todo mundo comunicativamente. Nós estamos cada vez mais próximos uns dos outros no que diz respeito à comunicação humana. Nós também entendemos que essas interações suportam números quase infinitos de participantes. Imaginem, hoje você publica algo na sua rede social e isso pode ser compartilhado, isso pode ser disseminado a distâncias que você nem imagina. Então a gente observa claramente que essas interações não têm limites, que elas são realmente relações de interação de números quase infinitos. Finalizando, nós vamos falar sobre a hipertextualidade. A palavra hiper designa algo grande, algo gigantesco. Exatamente essa grande característica que nós temos em ambiente virtual. Que coisa gigantesca é essa a qual nós temos acesso hoje, né? Muros foram quebrados, limites não existem mais, porque a interação exatamente rompeu todas as barreiras comunicativas. Não existem mais para nós. Existe para nós uma rede infinita de informações e comunicações. Eu acesso informações que, pessoalmente, dificilmente eu iria ter acesso. Eu tenho compartilhamento de dados entre múltiplos usuários. Você hoje pode enviar arquivos das mais diferentes naturezas para todo mundo. Basta se conectar e basta tê-los nessa lista. E eu tenho a relação sistemática entre participantes. Todos aqueles que estão na internet, de alguma forma, estão interagindo. Vale salientar uma coisa muito importante. Isso não nasceu com tecnologias da informação e comunicação. Toda a base da sociedade humana depende de relações interativas. O professor de física acabou de falar, interação entre radiação e matéria. Na genética, é preciso que elementos interajam, ou seja, nada na humanidade existe se não for interativamente. Essa relação sistemática é a prova disso. Todos nós estamos conectados de alguma forma a todas as pessoas por meio de diversas redes sociais. Antes de finalizar, convido a todos vocês para estarem presentes no nosso evento amanhã a partir das 8 da noite. Aliás, a partir das 8 da manhã, em que a gente vai trazer para vocês mais e melhores informações, complementar esse trabalho que estamos fazendo aqui, ok? Participem, vocês estão convidados. Vamos terminar poeticamente. Como já disse o Marco Antônio, vamos trabalhar poesia, vamos viver arte. Então, como a juventude hoje gosta de dizer, vamos sextar com poesia. Olha só, de que forma João Cabral de Melo Neto, em 1966, parece que previa a dinâmica interativa. Como é que ele enxergou que a humanidade consegue interagir de forma tão entrelaçada, numa rede infinita de comunicação? Percebam as palavras de João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito
de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entre todos se entretendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz, balão. Vamos então tecer as nossas manhãs, a nossa manhã de janeiro de 2016, quando o seu nome estará no listão do vestibular. A todos vocês, muito obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser. Encerramos por hoje as nossas aulas do Propais Enem dessa semana, mas para a semana tem muito mais. Obrigada aos professores que agora estão entrando aqui no estúdio para se despedir de vocês da plateia que tiveram participação, tá? Obrigada a todos. E você aí de casa, lembre-se que teremos reprises no sábado, de 7h30 da manhã ao meio-dia. Tchau, galera. Até pra semana.